Já que a gente entrou nesse assunto, a minha pergunta é a seguinte. Afinal de contas, maçonaria é uma religião? É uma sociedade? É uma irmandade? É o quê? Pois olha, Tito, este é um assunto muito importante, porque alguns maçons dizem, uma boa parte na verdade, dizem que a maçonaria não é religião. Por exemplo, eu queria mostrar uma citação, que é agora do próximo slide, de um autor que eu já citei aqui, Kenio Ismail, que ele afirma, ele dá a entender que a maçonaria não é uma religião, mas nós vamos provar no programa, com base na informação de próprios maçons, que a maçonaria, mesmo não querendo ser, é uma religião sim. Então eu queria chamar esse próximo slide, intitulado A Maçonaria é ou não é uma religião? E aí eu queria mostrar essa citação tirada de uma obra maçônica que nós adquirimos aí para a pesquisa e para também informar ao nosso telespectador. Então esse slide diz o seguinte: de acordo com esse autor maçom, a maçonaria é uma espécie de escola cujo objetivo é o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual de seus membros. Bom, isso é o que um autor maçom afirmou. Agora, se você perceber o que outros autores maçons dizem, você perceberá que a maçonaria não é só uma escola, ela é uma religião sim. E por quê? Veja esse próximo slide agora, que tem uma citação de Albert Mackay, um autor maçom de grande relevância mundial. Então nesse próximo slide você vai ler o seguinte, com base na citação da enciclopédia dele, Mackay's Enciclopédia, terceira edição, volume 2, página 847. A maçonaria pode corretamente designar-se uma instituição religiosa. Veja seus landmarks, que é o mesmo que marcos. Marcos ou itens são marcos, itens absolutos da maçonaria, não é? Vejam seus marcos, suas cerimônias sublimes, seus profundos símbolos e alegorias, todos inculcando doutrina religiosa, ordenando a observância religiosa e a verdade religiosa. Olha essa afirmação dele que você vê aí em vermelho, em destaque. Quem pode negar que ela é eminentemente uma instituição religiosa? Abrimos e fechamos nossas lojas com oração, invocamos a bênção do Altíssimo sobre todos os nossos trabalhos, exigimos de nossos neófitos uma profissão de fé confiante na existência e no cuidado providencial de Deus. Então, de acordo com este próprio autor maçom, a maçonaria é sim uma religião, mesmo que seus adeptos não queiram aceitar isso. E mais um detalhe, Tito, muito importante. Há uma enciclopédia de filosofia de William Alston que nos mostra que uma religião, que uma instituição considerada religião, ela tem pelo menos 9 características. E nós vamos mostrar no próximo slide que a maçonaria tem as 9 características e não tem como negar isso. Vamos para o próximo slide, que diz o seguinte: quais são as características de uma instituição que é uma instituição religiosa? Primeira, a crença num ser ou seres sobrenaturais. Os maçons têm essa primeira característica. Segunda, a distinção entre objetos sagrados e profanos. Os maçons têm essa característica. Atos rituais orientados por estes objetos ou símbolos, não é? Os maçons se enquadram nisso. Um código moral com sanção divina. Os maçons possuem isso. Sentimentos religiosos despertados por objetos ou rituais sagrados e relacionados, em teoria, com Deus ou deuses. A maçonaria tem isso. A oração. A maçonaria possui oração. Uma cosmovisão que engloba o lugar do indivíduo no mundo. Possui isso também. A organização da vida ao redor dessa cosmovisão. Existe isso na maçonaria. E a nona característica de uma instituição religiosa, um grupo social que é unificado pelas características acima. Então, com base na citação do próprio Albert Mackay,
maçom. E com base nas características dessa enciclopédia de filosofia, a maçonaria é sim uma religião, mesmo que muitos dos seus adeptos a neguem. Mas vem cá, já que é uma religião, então por que a maçonaria ela não quer se apresentar como uma religião? Porque, na verdade, a gente percebe isso nos próprios membros da maçonaria, eles não admitem que a maçonaria é uma religião. O porquê de não querer se apresentar como religião? Tito, essa sua pergunta é muito importante e ter uma resposta a essa pergunta neste livro aqui, que foi uma das obras que consultamos. Maçonaria por trás da fachada de luz. Este autor, ele foi um maçom de 32º grau. Eu, neste livro, percebi algumas coisinhas que eu acho um pouco exageradas, mas muitas informações deste livro, que eu comparei com outras fontes, eu percebi que são corretas. E ele explica, Tito, essa questão do porquê que a maçonaria não quer se identificar como uma religião, mesmo sendo uma religião. Aqui na página 27 da sua obra, ele diz o seguinte: a maçonaria tem razões muito boas para se apresentar como uma sociedade beneficente. De outra forma, iria se distanciar de algumas das religiões mais populares do mundo, assim como do povo desinteressado, que não vai à igreja porque não tem tempo para nada que seja espiritual. Então a opinião dele é o seguinte: não se identifica como uma religião para não que afastar as pessoas. É melhor se apresentar como uma instituição beneficente que aceita tudo e todos praticamente, para poder o quê? Agregar mais pessoas. Então é uma certa estratégia de marketing, diríamos assim, de acordo com a opinião deste ex-maçom de 32º grau. Muito bem, professor. Bom, a interação